Saudamos a todos os nossos amados irmãos que têm nos acompanhado os estudos bíblicos da Escola Dominical e aos nossos apóstolos Oriel de Jesus e Jussara de Jesus, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade às lições do livro de Jó, nós temos estudado nesse último trimestre de 2020, hoje nós chegamos à lição de número 10, que tem por título A Última Defesa de Jó. Nós estaremos extraindo o estudo do texto bíblico que está em Jó 29, 1 a 5, 30 de 1 a 5 e Jó 31 de 1 a 5. Eu não vou ler todos esses versículos porque é muito extenso, mas vou ler os versículos principais para dar embase à lição, porque no decorrer da lição nós estaremos voltando a falar desses versículos na íntegra. Jó 29, 1. E prosseguindo Jó em sua parábola, dizia: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. O 4. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre minha boca, minha tenda. Jó 30, 1. Mas agora se riem de mim os de menos idades do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães no meu rebanho. Capítulo 31, versículo 2. Porque qual seria a parte de Deus vindo de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde a altura? Eu acrescentei aqui o versículo 6, que diz assim: pesa-me em balança, fiel, e saberás, Deus, minha sinceridade. Já está falando aqui da sinceridade que o próprio Deus falou para Satanás naquele encontro, quando lançou o desafio para esse assunto de Jó, esse sofrimento de Jó. Ele diz: não só toca na sua vida, mas o resto você pode fazer. O texto áureo está no capítulo 31, 4, que diz assim: não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó tinha convicção da sua inocência e tinha certeza que Deus conhecia a sua integridade. Verdade prática: ao olhar retrospectivamente para o passado, Jó lembra de quanto Deus trabalhou nele. Ele tinha convicção disso. Quantas bênçãos ele não recebeu de Deus, quantas vitórias Deus não deu para ele, e quantos livramentos Deus não deu para Jó. Jó estava realmente sendo abençoado por Deus. Essa lição de hoje, que tem esse tema muito interessante, a última defesa de Jó, que ele faz aos seus amigos, é porque Jó já tinha recebido desses seus amigos, entre aspas, que vieram de tão longe para lhe consolar, mas na realidade vieram para lhe atormentar. Eu disse na aula passada que atormentar a alma de Jó talvez tenha sido mais forte ou pior para Jó do que o próprio sofrimento do seu corpo físico, com todas as chagas que ele tinha no seu corpo. As lições anteriores vimos que Jó fez a sua defesa perante eles com toda a sinceridade e com toda a sabedoria e com toda a paciência. Três coisas se destacaram. O debate de acusações contra Jó, desde o capítulo 4 ao 28, Jó se portou-se com essas características de Deus na sua vida. Com paciência, como diz Tiago 5,11, que eu vou ler, isso é muito importante. Paciência, Tiago no Novo Testamento fala a respeito disso. Vamos ver o que diz. 5,11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, Deus estava com Jó. Jó lembra, nessa aula que vamos estudar hoje, três coisas importantes. Jó lembra o seu passado, que está nos capítulos que eu já dei introdução. Jó vendo o seu presente, em que ele está sofrendo,
ele contempla que Deus não desamparou, muito embora Deus não esteja dando ainda a resposta que ele queria ouvir. E, por finalmente, Jó olha para o seu futuro. Tudo isso nós vamos ver nos pontos das 3 pontos das aulas de hoje. 1, 2 e 3, que estará nesta manhã sendo dado pela pastora Zeli, que eu quero chamá-la aqui para estar conosco, dando o desenvolvimento da lição de hoje. A última defesa de Jó. Que Deus abençoe o seu entendimento. Nós saudamos a todos os ouvintes que estão aí ligadinhos conosco, todos que estão nos acompanhando, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical e, como o pastor Soares já falou, estaremos vendo a última defesa de Jó. Baseado nos textos bíblicos, já foi lida alguma parte e nós estaremos dando continuidade aqui nessa lição. Nós queremos deixar bem claro, meus irmãos queridos, que durante toda a experiência de Jó, todas aquelas misérias que ele passou, o maior sofrimento dele, o maior anseio dele era pela presença do seu Senhor, era pela presença de Deus, porque nós vamos ver na nossa lição que parecia que ele estava distante de Deus, mas sabemos que a presença de Deus estava sempre com ele. Ele raramente menciona a respeito das percas que teve, né? Perdeu coisas materiais, perdeu seus filhos, mas ele fez uma pequena alusão pela sua tristeza, né, a respeito da perda dos filhos, mas também o que ele mais falava, o que ele mais lamentava é exatamente essa vontade, esse anseio pela presença do Senhor, por essa comunhão com Deus, e nós vamos estar vendo isso com mais claridade no decorrer das nossas lições. Ele está dizendo em Jó, lá no capítulo 23, versículo 3, o seguinte: ah, se eu soubesse que poderia achar, então me chegaria ao tribunal. Desde o capítulo 23 ele já estava trazendo essa mensagem também, seu anseio da sua alma pela presença de Deus. E esse mesmo anseio pela presença de Deus, quero que você entenda isso, deve ser o que anela todo crente, todo servo de Deus, todos aqueles que amam a presença de Deus, devem ansiar assim como Jó ansiou a presença do Senhor. A Bíblia diz assim, olha, eu quero que você lembre aí, que você já leu tantas vezes, está aí no Salmo 42, versículos 1 e 2, diz: como o cervo, como a corça, anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Oh, que coisa extraordinária, que anseio estava na alma do salmista quando ele escreveu isso. Está também no Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Que momento especial nós estamos vivendo, né, com as lutas, tribulações, mas é um momento especial em que a nossa alma está desejosa cada dia mais da presença de Deus. Essa lamentação de Jó aí do capítulo 29, versículo 2, ele lembra o seu primeiro estado e ele diz: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Parecia assim que ele estava sentindo, oh, Deus está distante, Deus não está me guardando porque eu estou passando por tudo isso. Mas assim como o Senhor guardou no passado, guarda no presente e guardará no futuro. E nós vemos que Jó, ele volta para o seu passado de uma maneira assim muito forte mesmo, né? Mostrando tudo aquilo que ele tinha vivenciado ou vivido no seu passado, mas nós temos que estar com os olhos em Cristo Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia está falando que o Senhor é aquele que nos guarda em todos os nossos caminhos. A Bíblia está dizendo lá no Salmo 9, versículo 11, porque os seus anjos darão, 91, verso 11, porque os seus anjos darão ordem a seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E o Salmo 121, versículo 7 e 8 também diz: o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma
e o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então a gente vê Jó passando aí por esse momento de nostalgia, de lembranças, mas Jó também ele olha para a glória do seu passado, ele olha para aquilo que ele vivenciou, aquilo que Deus proporcionou a ele durante o seu passado. É uma retrospectiva da sua vida. Então ele está mostrando aí nesse capítulo 29. Depois Jó, no capítulo 30, ele desce para descrever o seu estado miserável, né? Esse estado em que ele caiu, em que ele se achava, em que ele se encontrou em um determinado momento da sua vida. Aí, no versículo 1, ele diz assim, olha, mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Nos versículos 2 até o 5, ele descreveu quando ele estava ali debilitado na sua força e no seu vigor. Quem sabe você esteja exatamente nesse momento, né? De debilitação, de força e de vigor. Mas o Senhor é a nossa força. Ele nos renova a cada dia, a cada manhã. O primeiro ponto da nossa lição diz assim, Jó relembra seu passado de glória. O ponto 1 no número 1 da nossa lição diz assim, prosperidade material e espiritual. Jó ele demonstra aí um sentimento realmente nostálgico e uma relação com o seu passado. A primeira coisa que ele se lembrou foi da comunhão que ele desfrutou com Deus. Em Jó no capítulo 29 e versículo 2 e 4. Então o passado que não mais existia. O que ele estava vivenciando era realmente algo que não estava mais existindo. Ele estava relembrando coisas que ele não estava mais vivenciando. Então ele lembra que Deus o protegia. Ele lembra das bênçãos de Deus. Ele lembra também ainda um pouco sobre a sua família e a sua orientação em meio às dificuldades. Como Deus estava presente na vida dele anteriormente. E agora a presença real de Deus na vida dele parecia que estava distante. Ele não percebia, mas Deus era real também na sua vida. Jó ele foi, portanto, um homem grandemente abençoado por Deus. Durante todo o seu passado, a mão do Senhor estava sobre ele. Todas as bênçãos que advinham da parte de Deus, parece que caía exatamente sobre ele, sobre a sua família, sobre tudo que ele fazia. E o ponto 2 diz reconhecimento social. Ele lembra da sua antiga condição social. Por quê? Porque Jó era aquele homem que ele exercia uma função dentro da sua comunidade. A Bíblia está dizendo que tanto os jovens como os velhos vinham procurá-lo para receber conselhos, orientações, para receber julgamentos, para ser orientados por ele. Então, ele estava sentindo falta de tudo isso. Então, até a sua linguagem, quando ele descreve tudo isso, nota-se que Jó, ele era uma pessoa realmente muito influente e que tinha uma capacidade jurídica. Ele parecia como se fosse um advogado, né, que estava ali dando as orientações e trazendo aquilo que as pessoas estavam precisando com relação às suas causas. E isso demonstra que ele realmente exercia esse papel tão importante dentro da sua comunidade e ele desejava muito, né, ajudar as pessoas, aquelas pessoas desvalidas, como a gente fala, os pobres, aquelas viúvas, as pessoas que não tinham nenhuma condição. Então a busca pela justiça social é uma das características muito importantes na vida de Jó. O seu amor, a defesa pela justiça eram como uma vestimenta ou um adorno sobre a sua vida. Ele dava o apoio social àquelas pessoas menos favorecidas. E é uma coisa que nós estamos vendo, né? Quanta necessidade de homens como Jó, que estavam vivenciando dessa forma, ajudando aquelas pessoas que mais necessitam, que mais estavam precisando de uma ajuda, não só uma ajuda na área do conselho, mas também na área, às vezes, material, como nós sabemos que, pela palavra, que ele era uma das pessoas que se preocupava até mesmo com os estrangeiros. Tendo agido dessa forma com justiça e como uma pessoa que trouxe a equidade durante aquele período, né, que ele estava vivenciando ali no meio daquela comunidade, era mais natural que ele esperasse que os seus dias fossem dias de coisas boas. Ele nunca imaginava, ele nunca esperava que ele fosse ter um final, ou um período da sua vida passando por esse
num momento tão difícil, totalmente contrário daquilo que ele imaginava ser. Ele não estava na sua agenda, como a gente pode observar, porque ele desejava e ele cria que iria ter uma vida totalmente diferente. E o ponto 3 diz uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia, mostra que ele era um modelo de justiça social. Mas nós queremos fazer aqui uma pequena consideração. Um modelo social, nós não queremos aqui de forma nenhuma trazer nenhuma confusão bíblica, porque hoje em dia, quando se fala de modelo social, nós estamos vendo pessoas que tratam desse modo e querendo usar às vezes até a palavra de Deus para trazer um entendimento diferente do que é verdadeiramente uma parte que nós precisamos tanto agir, que é exatamente essa parte da área social da igreja, porque a igreja também é constituída para isso, para ajudar as pessoas desfavorecidas. Mas nós não queremos de forma nenhuma trazer esse estudo bíblico, uma teoria da modernidade sobre justiça social firmada nos valores materialistas que são contrários ao que a Bíblia está ensinando. O ponto 2 da nossa lição, Jó lamenta o seu estado presente. Do ponto 2 diz, desprezo por parte dos jovens e classes menos favorecidas. Aqueles que antes o procuravam para receber as bênçãos, para ser bem cuidados, agora estavam aí desprezando Jó. Após lembrar com tristeza a sua condição social e a sua prosperidade, Jó também ele vai lamentar o ponto em que ele havia chegado. Num período de tanta miséria, uma condição realmente degradante, como nós podemos classificar. No Antigo Oriente, os velhos ou os mais velhos, eles eram objeto de grande estima. E é por isso que os jovens anteriormente procuravam Jó. Iam ao encontro dele para receber orientações. O ornato dos jovens e a sua força e a beleza dos velhos as cansa. Está dizendo aqui o Provérbios capítulo 20, versículo 29. Por isso, quando ele gozava dessa prosperidade, ele era realmente muito respeitado, muito amado, tanto pelos velhos como pelos mais jovens, porque a sabedoria que estava na vida de Jó era uma capacitação muito grande para que ele pudesse estar ajudando as pessoas em todos os aspectos. Então, Jó, ele lembra que agora, se riem de mim. Isso que ele escreveu. Então, as pessoas estavam debochando dele pelo seu estado de miséria, pela sua condição em que ele estava vivendo. E Jó, no capítulo 30, versículo 1, fala a respeito disso. De homem respeitado, ele passou a ser visto agora como uma escória social. Olha que coisa, que contraste, né? Um homem de uma posição tão elevada, agora ele estava lá embaixo no nível de se lamentar. E é por isso que Jó lamentava estar no fundo do poço, na condição realmente de um homem miserável. E o 2 diz assim, abatimento físico e emocional. O patriarca, ele se sente um homem abandonado por Deus. Ele se sente. Mas nós já falamos, que você já observou durante toda a lição que Deus estava presente, mas era um momento em que ele precisava passar por permissão de Deus. O patriarca estava ali trazendo essas lembranças e ele se lança numa profunda tristeza. É claro, ele era um homem, ele era um ser humano como eu e como você. É claro que ele ficou triste e produziu ali em sua vida um grande sofrimento, porque além do sofrimento físico, das suas dores, pela sua enfermidade, ele também padeceu na área emocional, as suas perdas e o desprezo dos seus amigos, o desprezo por aquelas pessoas que antes estavam sempre apoiando a ele, estavam sempre presentes na sua vida, agora estavam deixando ele de lado. O Salmo 42, verso 4 diz assim, escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Nas suas vestes ele via uma prova real do seu sofrimento, porque a sua forma de viver agora era realmente como forma de um miserável. Então, tudo que pousava sobre a vida deles, até sobre o seu corpo, que era a sua vestimenta, que antes era uma vestimenta luxuosa, é claro, porque ele era um homem de posse, até a sua vestimenta agora era uma vestimenta de um homem miserável. E nesse sentido, no versículo 18 diz, aparece a palavra desfigurou, quer dizer, manchado, as suas vestes estavam manchadas. Por quê? Porque ele estava naquele estado de ferimentos no seu corpo físico e até as suas vestimentas viravam
trapos, viraram, né, mal cheirosas. Era realmente uma situação calamitosa. E ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento dele. E o versículo 19 do capítulo 30 fala dessa forma: lançou-me na lama, fiquei semelhante ao pó e à cinza. Então ele sabia, ele entendia no seu coração que Deus estava por trás de tudo isso. Porque muitas vezes Deus faz, ou Deus permite que passemos por lutas e situações difíceis, mas ele está sempre com os olhos fitos em nossas vidas. O que mesmo depois de clamar ao Altíssimo, ele o ignora. Quer dizer, ele falava com Deus, clamava a Deus, e Deus não falava nada com ele. Parecia que Deus estava mudo para ele. Muitas vezes a gente se sente dessa forma, mas Deus é o Deus que está sempre presente em nossas vidas, e nós louvamos a ele, porque ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O ponto 3 desse nosso tópico diz assim: Deus teria abandonado a Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que ele havia sido abandonado por Deus. E ele fala isso aí no capítulo 30, do versículo 16 até o 23. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens, porque ele se sentiu abandonado por todos. Ele sentia como se Deus tivesse abandonado a ele, e também os homens o tinham abandonado. Então, junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado tantas pessoas, havia estendido a mão a tantas pessoas, mas agora ele estava se achando totalmente abandonado, principalmente por aqueles a quem ele ajudou tanto. Agora, o seu clamor por socorro foi totalmente ignorado. Ele clamava, mas ninguém via o seu socorro. Que coisa terrível quando se encontra, né, uma pessoa nesse estado. Em vez de ser ajudado, ele era o quê? Repelido, ele era rejeitado, ele era jogado como uma escória social, como nós já falamos. A Bíblia está falando isso no capítulo 30, versículo 26, o seguinte: olha, todavia, aguardando eu bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola a nossa alma? Quantas vezes você talvez já tenha passado por isso? Então, quando nós nos sentirmos nessa condição, a Bíblia só tem um caminho: nos acheguemos a Deus. A Bíblia diz que é para nós irmos a Ele, lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E o último ponto da nossa lição bíblica, que é o ponto 3, diz: o futuro em aberto de Jó. O ponto 1 do 3 diz: Jó em defesa da sua ética sexual. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto, e é algo que está incerto totalmente, né? Estava se mostrando sem uma saída, sem uma solução. E havia alguma resposta? Claro que ainda não dava para ver nenhuma resposta. Ao querer mostrar a sua inocência, então Jó, ele ainda sente a necessidade de se defender. E é isso que acontece com qualquer uma pessoa que é inocente e que está sendo acusada de alguma coisa. E a primeira defesa dele é em relação ao seu comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Pois se Deus deu testemunho que ele era um homem íntegro, né, que se desviava do mal, então com certeza ele poderia dar esse testemunho próprio da sua inocência dentro desse aspecto também. Ele mostra que jamais permitiu o desvio do seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos, para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. E, segundo os ensinamentos aqui do Novo Testamento, nós somos muitas vezes estimulados a fazer um concerto com os nossos próprios olhos. A Bíblia fala isso em Mateus, no capítulo 5, versículo 27 ao 30. O Senhor Jesus foi instruindo os seus discípulos, e ele falou: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Jó, ele disse que fez uma aliança com os olhos. Por quê? Porque ele não queria que os olhos dele olhassem e persistissem em olhar para uma jovem, para uma donzela, e ali pudesse gerar pecado, mas ele fez um concerto, uma aliança com Deus nesse aspecto. E é isso que toda pessoa, todo crente deveria fazer também, uma aliança com Deus a respeito dos seus olhos. A Bíblia está dizendo aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 28,
que o Senhor Jesus disse, olha, presta atenção, foi Jesus quem disse isso. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério. E aí? Como que fica a situação de quem está olhando maldosamente? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Olha o Senhor, onde Jesus chegou. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. A condição agora do Novo Testamento é bem mais forte do que no antigo, na parte antiga em que Jó viveu, quer dizer, naquele mundo antigo em que Jó estava vivendo, naquela sociedade, naquela comunidade que ele viveu naquela época. E o 2 diz assim, Jó em defesa da sua ética social. Jó também fez uma defesa da sua ética social. Ele havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Então, ele estava mostrando aqui. E ele lembra, todavia ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. E eu quero citar aqui para você exemplo de uma vida de ética social vivida por Jó. Ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade, quer dizer, com compaixão, com coração cheio de amor. Os escravos que ele possuía, que eram propriedade dele, eles tinham total liberdade para procurá-lo quando tivesse alguma queixa. Olha só que situação muito especial, muito privilegiada desses escravos de Jó, daqueles que trabalhavam para ele. Então, seu comportamento ético-social o habilitaram a agir como o tribuno dos desvalidos. Por essa condição, ele foi exatamente essa pessoa, um tribuno dos desvalidos, daqueles que estavam necessitando dentro dessa área social. E lembremos-nos da verdadeira religião, que a Bíblia nos ensina, como cristãos, como nós devemos viver. A Bíblia está nos ensinando aqui em Tiago, no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, olha, que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É o conselho dado aqui no Novo Testamento para cada um de nós, meus queridos irmãos, ouvintes que estão aí me ouvindo. Essa é a verdadeira religião, porque assim nós poderemos estar amando e mostrando as nossas ações para com o nosso semelhante. Eis um dos fundamentos de nossa ética social, a ética social que a igreja deve vivenciar. Esse ponto é muito importante, é fundamental. E o 3 diz, Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus na forma de uma exclamativa. Ele fala assim, olha, no versículo 35, a quem me dera um que me ouvisse. Ele estava fazendo um clamor, porque quem poderia ouvir e trazer uma resposta para Jó? Somente o Senhor. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre o seu presente, mas o seu olhar está no futuro, naquilo que ele poderia receber da parte de Deus. Ele quer que o Senhor seja a sua resposta. Ele quer se apresentar diante do trono de Deus e receber ali uma resposta, uma palavra sobre a sua inocência. E a sua confiança é de um princípio muito especial. Ele apresenta diante de um tribunal, em Jó no capítulo 31, versículo 7. E ele confia de que será totalmente inocentado. Ele sabia que ele não tinha praticado esses crimes que o acusavam, todos os pecados que ele recebeu como acusação na sua vida. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? É uma pergunta que foi feita e agora eu quero que você entenda que é só pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se manifestou para que pudesse nos salvar, para que nos pudesse livrar da condenação eterna. Ele mesmo, é só ele que pode nos justificar. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 31, no versículo 31 ao 33, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? E o 33 diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem os justifica. Essa lição é maravilhosa. Você tem alguém que pode te justificar diante de Deus. É o nosso amado Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou de maneira especial, dando a sua própria vida para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que nós pudéssemos viver em santidade aqui nessa terra, almejando com todo o nosso ser a nossa ida para as mansões celestiais, ao encontro do Senhor. E eu sei que a vinda dele está muito próxima, e é por isso que nós temos que viver dessa forma, ansiando, encontrar com aquele que nos justifica diante de Deus. E Jó lembrou-se do seu passado. Foi um passado abençoado, um passado cheio de muitas riquezas, de muita glória, e ele agiu com integridade e com muita humanidade para com o seu próximo. Nunca foi injusto com ninguém, nem tampouco cometeu pecado que o desonrasse moralmente. E é assim que nós temos que olhar para nós, a cada um de nós, dentro de nós, e ver como nós estamos vivendo, qual é a nossa condição, se nós estamos vivenciando essa forma de vida. A sua integridade estava intacta. Assim ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. E que isso também seja a cada um desses que possam estar nos ouvindo, a cada um de vocês que possam estar nos ouvindo, porque o Senhor é aquele que nos justifica. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ainda orar por você neste momento, porque Deus é fiel e a sua palavra, ela permanece para sempre. Vamos orar então neste momento, em nome de Jesus. Pai Santo e amado Deus, eu quero te pedir neste momento, por todos que nos ouviram, por todos que receberam a tua palavra, que sejam edificados pelo Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e você diz amém. Nós esperamos em Deus que você tenha sido ricamente abençoado e que você possa ter uma semana maravilhosa com o Senhor Jesus e possa estar também conosco no nosso próximo ensino, se Deus quiser. Então, até breve, em nome de Jesus.